Muito bem, olá queridos, graça e paz, que a paz do Senhor esteja presente na sua vida, na sua casa, em todo o seu viver, todo o momento, amém? Vamos então à nossa oração na prática de mais um dia. Estamos meditando sobre o porquê orar todo o tempo e como exercer esta prática de oração diante do Senhor nosso Deus todos os dias. Quais os temas nós arrumamos ou definimos para orar e como orar na presença do Senhor nosso Deus, ok? Primeiramente, nós estamos observando aquilo que é, diante do Senhor Deus, a base da oração, a base do diálogo, como é que as Escrituras veem a oração, como que o Espírito de Deus vê a oração e como que Deus responde, lida com esse processo de oração. Então começamos com o capítulo 8 de 1 Reis, onde na sabedoria de Deus Salomão especifica como que funciona o processo da oração. E a gente vê como Deus também enxerga toda essa questão entre ouvir o ser humano responder e quais as fases, quais são as formas de estruturas de respostas que Deus dá. Depois que nós terminamos essa parte, então nós vamos ver outros exemplos de oração e depois exemplificar e detalhar fases, modos, principalmente como estamos já dizendo desde a live anterior, agendamentos de oração, onde você ora pelo seu espírito, a sua alma, o seu corpo, como você ora por cada fase do seu espírito, da sua alma e do seu corpo e como que funcionam os processos de resposta de Deus e também de definições do Senhor para a nossa vida, ok? Nós estamos em 1 Reis, capítulo 8, e hoje o nosso versículo será o verso de número 4. Você pode ir abrindo a Escritura Sagrada aí na sua casa, onde você esteja, enquanto nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, não. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, não.
sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito eu serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz, a sua voz, a voz do Senhor Deus. Eis-nos aqui. Amém. Graças a Deus pela voz de Deus na nossa vida, amém? Graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, por toda a promessa de Deus ao nosso coração, por tudo aquilo que Ele faz ao nosso redor todo o tempo. Graças a Deus por isso. Vamos lá. Nosso versículo de hoje, verso 4: E se levantaram para cima, e a tenda da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que nela havia. O sacerdote e os levitas trouxeram-nos para cima. Levaram a arca, melhor dizendo, o começo do versículo. E levaram a arca para cima. Então nós vemos aqui quando o propósito de Deus no coração de Salomão era: vamos preparar o templo e a glória de Deus vai estar nesse templo. A glória de Deus vai entrar neste lugar. A glória de Deus, ela vai ser enfatizada, preservada e cuidada, assim como é os ensinos. E Salomão reuniu o povo para ter cuidado com a glória de Deus, para ter zelo da glória de Deus. O que significa isso? Significa que quando nós entramos e colocamos a nossa vida em devoção ao Senhor completamente, quando a gente se entrega completamente a Deus em tudo que Ele vai fazer, há uma transformação. Quando começamos a orar para Deus agir em todas as áreas da nossa vida e devotamos aos pés dele tudo que há em nós, começa-se a haver uma transformação em toda a nossa existência. Incluso o rumo da nossa vida é para viver a glória. O sentido da nossa vida é viver a glória. O que é isso? É ver a essência de Deus naquilo que Ele quer se manifestar. É dar lugar para Deus fazer o que Ele tem vontade de fazer. É sonhar com a glória de Deus e a exaltação da glória de Deus. Outras referências bíblicas falam sobre exaltar o nome de Deus. Significa levantar a essência de Deus.
trazer à luz, trazer à tona e manter em movimento e em homenagem à essência plena e máxima de Deus. Essa é a existência da vida. Essa é a base da vida daquele que encontra o caminho da oração e vive pela intercessão. Ele vive para orar, ele vive para viver na glória e a glória de Deus na sua vida. Então, quando você se entrega para o Senhor operar algo no seu viver, além de não ser somente uma área, mas você tem que entregar todas para Deus resolver uma, você tem que entregar toda a sua vida. Além disso, você tem que entender que agora você vai viver para a glória de Deus. Você vai viver sabendo que Deus quer exaltar a essência dele na sua vida. E para isso, tudo o que ele precisar fazer para completar o plano dele, você precisa aceitar. Porque é a entrega. É a entrega diante de Deus. E ele sempre, para realizar um propósito, precisa usar algo. Deus faz a partir de algo, né? Ele fez Adão com a massa do barro. Então, ele usa algo, às vezes simples, ele poderia fazer do nada, mas ele quer a nossa participação, então ele pede algo de nós. E com aquele algo que nós entregamos, Deus começa então a utilizar um modo, meio, transporte, o caminho de fazer algo grandioso na presença dele, daquilo que é a glória dele nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus por isso, vamos ao nosso devocional desse dia 18 de julho de 2025, e daqui a pouquinho a gente já faz uma oração diante do Senhor. Lá no íntimo, Salmos 32, 8 e 9, diz assim, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freios, para que se não atirem a ti. O comentarista diz a respeito desse versículo, então ele fala o seguinte: eu sabia, pelo testemunho interior, que deveria voltar àquela igreja. Sabia que minha esposa também tinha aquele testemunho interior sobre voltar para lá. Mas eu ainda desejava que o Senhor agisse de forma sobrenatural para confirmar aquilo. Eu tinha apenas 23 anos naquela ocasião. Queria que o Senhor me desse uma palavra, línguas estranhas com interpretação, profecia, ou até mesmo escrevesse nos céus: vá até aquela igreja. Por isso cheguei, jejuei e orei durante 3 dias. No terceiro dia estava de joelhos chorando, berrando, implorando, porque não sabia nada melhor do que: ó Deus querido, porque Deus nos dirige por uma voz interior e não somente por um testemunho interior. Ele me disse: levante-se daí e pare de se comportar assim. Levantei-me, mesmo assim falei: Senhor, se tu tão somente me deste um sinal sobrenatural, eu me sentiria muito mais à vontade quanto à decisão de voltar àquela igreja, né? Então veja, ele já estava percebendo dentro dele que era aquela igreja que ele devia ir. Ele já estava entendendo o que ele devia fazer, mas ele não queria. Ele queria que o próprio Deus escrevesse no sobrenatural, fizesse alguma coisa muito assim. E Deus queria que ele obedecesse o interior que Deus estava falando com ele. Ele era aquele que devia agir, né? Olha só, Deus respondeu: você já tem tudo. Você não precisa de sinal algum. Hein, Senhor? Você não precisa de escrita no céu. Você não precisa de línguas, interpretações sobrenatural. Você não precisa de mais profecia. Você sabe lá no íntimo o que você deve fazer. Olha o que Deus disse para esse comentarista: agora faça-o. Nós estamos no livro Fé, de Kennedy Hagin, Alimento da Fé, do dia 18 de julho. Confissão: os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados. Sei no íntimo o que devo fazer. Deus me guia por meio daquele maravilhoso testemunho interior e eu o escuto. Página 200, tá?
Então aqui está bem claro que tem coisa que o Espírito Santo já falou lá dentro da gente. A gente já sabe, né? A gente já sabe. Então Deus não vai mandar os anjos lá no céu, nem vai fazer. Ninguém tem muito sonho, muita visão, muita revelação. Profecia, então, melhor a gente não ficar ouvindo muita coisa. É melhor obedecer aquilo que Deus fala para nós. Amém, meus queridos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te louvamos pelos teus milagres. Nós te louvamos, Senhor, pela tua bênção, por aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Senhor, nós oramos neste dia, em especial para que o Senhor nos ajude a permitir que a glória do Senhor se complete na nossa vida. Que nós vamos permitir, Senhor, que a tua essência seja a razão da nossa vida. Que a gente se interesse para realmente mostrar a sua glória completa, Pai, na nossa vida, sabendo que quando a tua glória, ela nasce, ela brilha em nós, ela não abençoa somente o nosso viver, mas ela alcança vidas, ela cura vidas, ela restaura vidas, ela abençoa vidas, Pai. Nós te agradecemos, porque de uma maneira sobrenatural o Senhor nos criou como corpo de Cristo para viver a glória de Cristo, para viver a glória do teu nome, a essência do teu nome, para cumprir as promessas, os sinais, as maravilhas que o Senhor tem na vida de cada um. Que nesse dia possamos nos abrir para a tua glória, que possamos abrir a nossa vida para a tua glória, Senhor, para viver a tua essência e viver o máximo do teu nome, Senhor. Senhor, engrandecer o máximo a tua essência sobre a terra, aos quatro cantos da terra, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Nós te agradecemos por esse propósito de vida e de bênção que o Senhor fez a cada um dos teus herdeiros. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus, você nasceu para viver o máximo da glória. Para viver o máximo da glória de Deus na sua vida. Você nasceu para experimentar o poder máximo de Deus nos seus dias. Você tem que ver isso funcionar. Deus está pronto. Deixou escrito a palavra de Gênesis e Apocalipse para isso acontecer na sua vida. Então agora é hora de nós deixarmos isso acontecer, né? É hora de nós darmos liberdade para Deus agir na nossa vida, todo o tempo, todo o momento. Amém? Nossas datas comemorativas de hoje, 18 de julho, Dia Internacional do Nelson Mandela. Olha que legal, Mandela. A data global que homenageia o líder sul-africano Nelson Mandela. Também Dia Nacional do Trovador. No Brasil, essa data celebra os trovadores, artistas que expressam seus sentimentos e histórias através de poesia cantada, mantendo viva a tradição cultural. Ok? Esses dois, então, são os nomes das datas comemorativas. Senhor, abençoa aqueles que moram, Senhor, no país da África. Nós colocamos os africanos diante de Ti. Alcança, Senhor, esta nação. Tudo aquilo que o Senhor fez através deste nome, Senhor, dessa pessoa que o Senhor formou, que o Senhor continue fazendo obras maravilhosas naquele lugar, suprindo as necessidades, levantando homens e mulheres cheios de Ti, abençoando aquele povo, Senhor. O Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, abençoa, opera os Teus milagres, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós declaramos bênção, repreendemos todo mal, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, desfazemos todo mal, declaramos fora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Seja a Tua verdade, o Teu agir, o Teu mover, Pai. Abençoamos também todos aqueles que trabalham com a forma expressiva, Senhor, através de poesia cantada, através, Senhor, de formas de história, sentimentos, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, que seja para exercitar o bem e remover, Senhor, o incentivo do mal. Em nome de Jesus, nós desfazemos todo o mal, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Te agradecemos por tudo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais.
Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente e por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!